Eu cito aqui primeiro 2 Tessalonicenses 2, 3 a 10. E aqui diz, São Paulo: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade, que os teria podido salvar. Aqui, por exemplo, nessa citação, Bruno e Val, o que São Paulo está dizendo? Aqui é o resumo das profecias. Por quê? Na verdade, não são as catástrofes mundiais, não. O grande problema é a falta de fé. O não acreditar em Deus. Porque se acreditar em Deus, seguir os seus mandamentos, como pode acontecer o mal? Impossível, porque estará debaixo dos braços de Deus, entrelaçado nos braços de Deus. Então, o grande problema da humanidade, e a gente vai ver aqui, é a falta de fé. E aqui a gente começa com as profecias de Fátima. E aqui vai falar muito, nós vamos ver, sobre a Rússia. A consagração à Rússia ao Imaculado Coração de Maria. O que Nossa Senhora depois vai alertar que, infelizmente, será feito, mas será feito tarde. Na verdade, quem falou isso foi Jesus. Mas, voltando aqui, Lúcia, em 44, já tinham morrido os pastores, os seus primos. Ela está num dilema muito grande. Escrevo ou não escrevo? Coloco no papel o terceiro segredo de Fátima. Aí então ela se coloca na capela, pedindo essa força de Deus, esse esclarecimento, porque era uma coisa muito grandiosa. E aí então, em um dado momento, ela cita o seguinte nas suas memórias. O melhor dizendo, primeiro ela sente uma mão amiga e carinhosa tocando nela, dizendo para ela: fique em paz, escreve o que te mandam, não porém o que te é dado entender do seu significado. Depois de escrito, encerra-o num envelope, fecha-o e lacra-o, escreve por fora que só pode ser aberto em 1960. E ela sente o espírito inundado por um mistério de luz que é Deus. Nele vi e ouvi. Ainda não é o segredo, é só uma visão. A ponta da lança como chama que se desprende e toca o eixo da terra. Ela estremece. Montanhas, cidades, vilas e aldeias com seus moradores são sepultados. O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo num redemoinho moradias e gente em número que não se pode contar. É a purificação do mundo pelo pecado que se mergulha. O ódio e a ambição provocam a guerra destruidora. Então aqui a gente vê mais ou menos isso que já está começando a acontecer. Nós vemos agora nas profecias que estão se cumprindo nesse exato momento, não a vinda de Cristo, mas a grande purificação. Então, o que nós vamos dizer hoje não é o fim do mundo, não. É o fim deste mundo de pecado, isso sim. Mas não o fim do mundo, que isso será uma realidade mais à frente. Mas o que Nossa Senhora está dizendo aqui para Lúcia é a grande purificação. Até porque Deus diz que por causa dessa purificação, ou melhor dizendo, os justos serão salvos justamente por causa dessa purificação, porque a maldade é tão grande que se eu não abreviar esse tempo, não fazer essa purificação, até eles se perderão. Tanta maldade que existe no mundo. Aqui, só para contextualizar, você poderia falar das três profecias, né, de Fátima? Ah, sim. Porque o senhor falou da terceira. Haveria a possibilidade de a possibilidade, falar sim, das outras duas? Sim. A primeira foi justamente aquilo que me converteu, que foi a visão do inferno. Me converteu, não. Me levou ao início do processo da conversão. Certo. Nossa Senhora, então, eu vou ler aqui o relato, né, porque é bom para a gente fugir um pouquinho do inferno. Nossa Senhora, ter o desejo de fugir do inferno, pelo menos, mostrou-nos um grande mar de fogo. Não é um grande mar, né, de água morna, de fogo,
que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, em forma humana, que flutuavam no incêndio, levados pelas chamas delas mesmas, juntamente com nuvens de fumo caindo por todos os lados, e assim por diante, né? E assim por diante. É a visão do inferno. Nossa Senhora dizendo, sim, Deus é misericordioso, mas há justiça. Existe o inferno. Deus quer o inferno? Não quer. Não queria. Mas os homens vão para lá, né? Por culpa própria. O segundo segredo é, Deus vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja Santo Padre. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Então, nós estamos literalmente vivendo a segunda promessa ainda. Por quê? A Rússia foi consagrada, mas faz pouco tempo, porque era para ter sido consagrada muito antes. Não se tem paz. Os erros se espalharam pelo mundo. A Rússia está promovendo guerras e também perseguição à Igreja. Os bons serão martirizados. Isso ainda vai acontecer de modo mais concreto. O Santo Padre terá muito que sofrer, mais concreto ainda. Nações aniquiladas ainda não. Porque quando se fala em nações aniquiladas, nós não vemos isso na Segunda Guerra Mundial. Sim, nações foram gravemente atingidas pela Segunda Guerra Mundial, mas aniquiladas não. E hoje nós temos todas as possibilidades de aniquilar nações com as bombas atômicas. Claro. É o que a gente está vendo aí diante de todas as ameaças que a Rússia e Companhia Limitada estão fazendo. Padre, tipo assim, como é recente, né, essa consagração, é válido a Rússia e a Ucrânia junto? Porque foram as duas, né? Ou deveria ser só a Rússia? Ou... Aquilo que eu estou escutando de vários comentaristas, né, que realmente foi válido. Mas nós vamos ver ali mais à frente, posso até adiantar aqui, que em 1929 Nossa Senhora aparece de novo para Lúcia. E ela diz... Consagrem a Rússia ao meu Imaculado Coração. Certo. Não foi consagrado. Em 31, Jesus, consternado, disse... eu vou falar de cabeça mesmo. Ele diz o seguinte... Farão a consagração da Rússia, mas farão tarde. Diga aos meus ministros, como eles seguem o rei da França em adiar o meu pedido, também o seguirão na desgraça. E por que ele fala isso? Porque o rei da França, através de Santa Margarida Maria Lacoque, em 1649, ele foi avisado de um pedido de Jesus, que era consagrar a França ao seu Sagrado Coração. Certo. O rei não fez. Passados exatamente 100 anos, em 1789, explode a Revolução Francesa. Um descendente de Luís XIV, Luís XVI, é preso. Na prisão, ele lembra da profecia do seu antepassado, que foi dada ao seu antepassado. Na prisão, ele faz a consagração da França, porém, já tarde. Depois ele é decapitado. Certo. Da mesma maneira, era para acontecer a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Não, de jeito nenhum. Mas como a consagração foi feita tarde, por quê? Dia 24 de fevereiro de 2020 foi feita a consagração. Quando foi a consagração? Não, a guerra iniciou dia 24 de fevereiro. A consagração foi feita dia 25 de março, um mês depois. Por isso que Jesus em 31 dizia, farão a consagração, mas farão tarde demais. Eu acho engraçado, imagino o padre que já estuda isso, ele vendo assim, pô, a guerra estourou. Consagrar a Rússia. Ele falou, viu? Consagraram tarde. Eu tô me imaginando. Deve ser uma loucura isso, né, cara? É o que eu falo para as pessoas. Nossa. Eu só estou vendo as profecias acontecerem. Com certeza. Só isso. Então, a guerra vai seguir o seu curso. E aqui, adiantando, a Terceira Guerra Mundial. Eu só não sei a data. Isso daí já é com Deus. Então, esteja na graça, né? Então. Vigiai e orai. É porque aqui eu adianto uma coisa, né? O demônio não está tão preocupado com guerra em si. Claro. A questão é,
toda a preparação que ele fez para essa guerra e para esse momento que a gente está vivendo, que é levar o povo a não acreditar mais em Deus, a estar no pecado. Porque daí quando vier a guerra, será a colheita dele. Porque se vier uma guerra numa terra de santos, todos vão para o céu. Então isso não é interessante para ele. Uau, isso tem muita lógica isso. Mas se vier uma guerra para um povo que não acredita em Deus e está em pecado, para ele é uma colheita grande. E é infelizmente o que vai acontecer. Infelizmente. Porque não deram ouvidos aos pedidos de Nossa Senhora nem de Nosso Senhor. Infelizmente. E é o que está acontecendo. Então, a guerra para ele é só um detalhe. Um detalhe importante porque vai levar todos, né, para o inferno. Todos não. A grande parte para o inferno. Fazer o quê, né? E aqui, falando sobre isso, o terceiro segredo, ele termina com uma frase. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Se só em Portugal se preservará o dogma da fé, quer dizer que no mundo inteiro ele vai ruir. Então, o grande problema sempre é a fé. E aqui nós somos muito agraciados, porque, primeiro, se a gente vê Portugal, infelizmente, desgraçadamente, Portugal está caindo. É isso que eu ia falar agora. Assim, eu já fui lá e a situação católica lá não está muito favorável não, padre. Não está nada favorável. Só que como Nossa Senhora não é uma mentirosa, né? E ela entende das coisas. Em 1640 e pouco, o rei de Portugal consagrou as terras de Portugal a Nossa Senhora. Sim. Então, nós somos terra de Portugal, nós somos consagrados a Nossa Senhora. Então, nós somos uma parte de Portugal espiritualmente falando. Aleluia. Concordo. E o que a gente vê no Brasil realmente é um reacender da fé. Vários núcleos de padres e leigos retomando a fé verdadeira e lutando para que a fé se mantenha firme. Então, a profecia se cumpre. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, por causa do Brasil. Porque espiritualmente falando, nós somos Portugal.